Boa noite. Vamos dar então início aos trabalhos. Eu gostaria de falar muita coisa depois da fala da professora Joana, mas principalmente em vista do momento que a gente está vivendo, né, de construção de uma narrativa. Isso vale para a interpretação judicial do direito, vale para a legislação, mas vale para toda a política, né? E nós acabamos de sair de um processo político com a narrativa mais assustadora das nossas vidas, né? Nunca se ganhou uma eleição prometendo, a única promessa que se fez, foi de que se faria uma ditadura, de que se governaria sem oposição, de que se mandaria para o exílio, para a prisão, os seus opositores. Essa narrativa me assusta muito, né? Enfim, vamos começar então esse painel das leituras, tema ainda dá até um certo medo pronunciá-lo, das leituras da Constituição na América Latina. Começamos com o professor Dr. Jorge Rogero, que é doutor em filosofia e professor na Universidade de Buenos Aires, além de ser advogado. Professor, seja muito bem-vindo e eu te passo a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou falar em espanhol, así que pido disculpas de antemano. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la Red Brasileira de Derecho y Literatura, a la profesora Henrietta Caram, al profesor André Caram y a los organizadores por haberme invitado, y también al profesor Jorge Douglas Price por haberme recomendado. Bueno, realmente para mí es difícil ocupar el lugar que vengo a ocupar, que es el vacío, el enorme vacío que deja, digamos, la no presencia de la profesora Ruiz y del profesor Cárcova. Así que voy a intentar, con esta presentación, seguir sus pasos y homenajear de algún modo su trabajo, ¿no? En marzo de este año, de 2018, fui invitado por el profesor Peter Goodrich a dictar una conferencia en The Cardoso School of Law, bueno, y en presencia de algunos de los representantes del Law and Literature Movement, como Richard Weisberg, Michel Rosenfeld y el propio Goodrich. Y recuerdo que les llamó mucho la atención que yo relacionara a la teoría crítica con los estudios de Derecho y Literatura. En general consideraban que la teoría crítica, los Critical Legal Studies, constituían un movimiento político de izquierda y que el Law and Literature Movement simplemente venía a ofrecer una suerte de herramienta para la enseñanza y para la lectura de los textos jurídicos, pero desprovista de ideología, ¿no? Ciertamente los derroteros, los caminos de estas dos corrientes en Estados Unidos son muy distintos. Sin embargo, me llama la atención ¿por qué esta relación entre ambas teorías ya la había hecho el propio Duncan Kennedy? Duncan Kennedy dice en un texto que está traducido al español como La importancia política de la estructura del plan de estudios de la Facultad de Derecho, sostiene que los orígenes históricos de los estudios interdisciplinarios del derecho son de izquierda, cito sus palabras. Por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, no había en los Estados Unidos estudios interdisciplinarios de derecho y X que no estuvieran motivados por un espíritu populista, progresista o de reforma legislativa. Bueno, más allá de las palabras de Kennedy, voy a tomar esta reflexión como un punto de partida para pensar cierta particularidad
del modo en que se dio, que se dieron los estudios de Derecho y Literatura y la teoría crítica en Latinoamérica, en particular en Argentina, ¿no? Y para explicar este vínculo cercano entre ambos, voy a comenzar con una frase de Jacques Derrida. La literatura, dice Derrida, es una invención moderna, se inscribe en convenciones e instituciones que, para no mencionar más que este rasgo, le aseguran en principio el derecho a decirlo todo. Derrida establece un vínculo entonces entre la democracia y la literatura. Pero ¿cómo hay que entender esta idea derridiana de que la literatura ostenta el derecho a decirlo todo? Bueno, la hipótesis que voy a intentar sostener en este trabajo es que este derecho a decirlo todo tiene que ser entendido como un derecho a interpretarlo todo. Entonces, voy a estructurar mi presentación en dos pasos. En un primer momento voy a tratar de delimitar el alcance de esta hipótesis y de esta idea. Y después voy a intentar mostrar mínimamente cómo ella permite explicar los desarrollos y el vínculo entre la teoría crítica y los estudios de Derecho y Literatura en Argentina. Bueno, ¿cómo hay que entender las palabras de Derrida y este vínculo entre literatura y democracia? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Se me entiende? Bien. Bueno, literatura y democracia nacen juntas, se coimplican. No hay democracia sin literatura, ni literatura sin democracia. Por un lado, es en el marco de cierto régimen jurídico democrático, es ese marco el que permite la configuración de la institución literaria. Y por otro lado, la literatura ostenta el rasgo que opera como condición de posibilidad para la democracia, que es precisamente este derecho a decirlo todo. Derrida sostiene esta teoría en su texto Pasiones a través de la idea de que el secreto de una no respuesta que responde es el secreto de la responsabilidad democrática. Vamos a pensar esta idea un poco compleja de una respuesta que no responde. ¿Qué significa esta no respuesta? Derrida explica el hecho de ser responsables por una democracia que garantice el derecho a decirlo todo, implica paradójicamente otorgar el derecho a no responder. El autor se vuelve un autor que no es responsable ante nadie. ¿Pero por qué afirmar esto? ¿Por qué decir que el autor no es responsable ante nadie? Sencillamente porque Derrida lo que está tratando de sostener es que no hay que imponer más la autoridad de ningún autor. Un autor que no responde es también un autor que va perdiendo su autoridad, que se va desvaneciendo. Y la democracia solo tiene lugar allí donde es desplazada la figura del autor como aquel que controla el significado del texto. La muerte del autor es condición de posibilidad de democratización del sentido y del acceso a la palabra. Así la literatura ocupa el lugar del secreto absoluto en el sentido de la no respuesta como aquello que posibilita la democracia, dice Derrida. Bueno, esta reflexión es importante para nuestros países en los que las políticas neoliberales ponen en riesgo las garantías constitucionales más elementales. Y con ellas ponen en riesgo la democracia misma como un gobierno de todos para todos. Derrida postula la necesidad de reconocer a la literatura un derecho a la transgresión, un derecho a decirlo todo, que es constitutivo de la democracia como condición hiperbólica. Hoy a la mañana conversaba con el profesor Calvo y él relacionó esta idea del derecho a decirlo todo con una libertad de expresión exagerada. Es decir, como el recurso a la expresión exagerada como propio de la literatura, y que muchas veces logra un efecto particular, que es destacar aspectos de la realidad que se invisibilizan, ¿no? Bueno, me pareció realmente interesante, por eso lo destaco ahora, pero no va a ser esta la línea que desarrolle en esta ponencia, ¿no?
Derrida va a sostener esta idea de una democracia como una tarea siempre por venir, ¿no? Una tarea que se realiza particularmente a partir del ensayo de este secreto ejemplar de la literatura, que es capaz de decirlo todo responsabilizándose de su no respuesta. Es decir, esto se realiza, diría Derrida, abriendo la posibilidad de la interpretación. Esto solo es posible, cito, cuando están permitidas sin fondo y hasta el infinito todas las hipótesis sobre el sentido de un texto o las intenciones finales de un autor cuya persona está tan poco representada por un personaje o un narrador, por una frase poética o ficcional, que se separan de su fuente presunta y permanecen así au secret, incomunicados. Es decir, el secreto es que no hay secreto. El secreto es que no hay un querer del autor que custodie el sentido y las posibilidades del decir del texto. La democracia exige el derecho a decirlo todo y exige que este derecho se ejerza como el derecho a interpretarlo todo. La literatura emancipa al decir. Todo decir tiene el carácter de una interpretación. Derrida va a sostener esta famosa frase, ¿no? No hay afuera del texto. Porque precisamente lo que intenta señalar es que nada puede escapar a esa mediación interpretativa. Cito la explicación del término de la noción texto de Derrida. Quiero recordar que el concepto de texto que propongo no se limita ni a la grafía, ni al libro, ni tampoco al discurso, y aún menos a la esfera semántica, representativa, simbólica, ideal o ideológica. Lo que yo denomino texto implica todas las estructuras reales, económicas, históricas, socioinstitucionales, en resumen, todos los referentes posibles. Otra forma de recordar que no hay nada fuera del texto. Esto no significa que todos los referentes están suspendidos, negados o encerrados en un libro, como se pretende o como se tiene la ingenuidad de creer y acusarme a mí de creerlo, sino que quiere decir que todo referente, toda realidad, tiene la estructura de una huella diferencial y que no se puede referir a esto real más que a través de una experiencia interpretativa. Y en este sentido sería interesante traer a colación entonces un texto de Robin West, en el que Robin West critica algo así como una interpretosis que se da en el ámbito del derecho y la literatura. Lo hace en particular criticando a un texto de James Boyd White, y ella lo hace proponiendo la idea de una comunidad interactiva en la que pareciera posible prescindir de la interpretación, ¿no? Ella lo hace a través de una lectura de un pasaje de Beloved de Toni Morrison, en el que se describe el robo violento de la leche de una esclava, Seth. Para el amo le roba la leche a la esclava para amamantar a otro bebé. Y West va a afirmar en ese caso que esa interacción violenta se da sin mediación textual. Allí no hay mediación textual. Bueno, me parece interesante destacar que aún en este terrible caso de violencia interviene una textualidad que demanda una mediación interpretativa. Está claro que no se trata de una textualidad que requiera alfabetización ni ningún tipo de ilustración, pero sí alguna tarea de interpretación. Aún en la interacción afectiva, ya sea amorosa o violenta, también se requiere una interpretación que se articula entre un texto y un contexto. Y este es un poco el punto, ¿no? No todo texto se asume en su carácter textual. El texto literario ostenta su carácter de texto más que cualquier otro texto, y por eso es interesante, ¿no? Destacar este aspecto, porque el texto literario es el texto que se arriesga a decir nada. Se arriesga más precisamente a no querer decir nada. Y de este modo, paradójicamente, asegura el derecho a decirlo todo, porque se arriesga a no querer decir nada. ¿Por qué se arriesga a no querer decir nada? Porque no hay un querer en la literatura. Pues lo que importa ya no es el querer. Joana citaba el texto de Borges. No soy yo el que escribe, dice Borges. No escribo desde mi querer. No está mi querer aquí.
¿Qué es lo que está? El poder de sus palabras, el poder que las palabras que elija Borges tengan. ¿Qué es el poder de las palabras? Lo que ellas puedan decir, las posibilidades semánticas que ofrezcan, los efectos estéticos que produzcan y los efectos de todo tipo que produzcan, ¿no? El texto jurídico debe asumir esta característica que también le es propia. La muerte del autor constituye el nacimiento del lector, dice Roland Barthes. La ausencia de control del autor por medio del dispositivo del querer decir implica la posibilidad de advertir la diseminación de sentido que siempre opera en todo texto y la enorme responsabilidad que esto implica, por supuesto, ¿no? Si el sentido se disemina, la labor interpretativa en manos del lector deviene una tarea política por excelencia. Me parece apropiado citar la frase de Jacques Rancière: la lucha política es también la lucha por la apropiación de las palabras. Hay una lucha política que tiene que ver con luchar por el apropiarse el sentido de las palabras, ¿no? Entonces se trata pues de desenmascarar la ilusión de la posibilidad de la univocidad del discurso jurídico, que lejos de constituir una defensa de la neutralidad, implica una maniobra política en favor del orden establecido. Para poder responder a las demandas sociales es necesario dar cuenta de esta apertura del texto jurídico. Bueno, ¿cómo se reflejan estas ideas en la teoría crítica y el movimiento de Derecho y Literatura en la Argentina? Carlos Cárcova destaca 3 factores históricos que explican el nacimiento de la teoría crítica en Latinoamérica y que tienen que ver con un contexto político determinado. El primero es la Alianza por el Progreso, este intento de frenar el avance comunista por parte de Estados Unidos, pero que genera un ámbito propicio para las investigaciones de campo, que despertó el interés de juristas que particularmente estaban interesados en analizar cuál es el impacto del derecho en el cambio social, ¿no? En segundo lugar, en la década del 70, el triunfo de la Unidad Popular en Chile, que también representa la posibilidad de una transición democrática hacia el socialismo, ¿no? Y finalmente, bueno, los golpes militares ocurridos en Latinoamérica, que llevan, por supuesto, a revalorizar las categorías de democracia y derechos humanos. La teoría crítica del derecho, entonces, procura constituir una intervención política, pero una intervención política que no se da fuera del derecho, sino que utiliza precisamente las herramientas del derecho para reivindicar la democracia. Por este motivo, la interpretación deviene un instrumento de la acción política. La teoría crítica del derecho hace derecho y literatura, en tanto rápidamente demanda el derecho a interpretarlo todo. Un derecho que se ejerce no desde la arbitrariedad, sino desde la posibilidad textual. Frente a un texto, la pregunta no tiene que ser qué quiere decir este texto, sino qué puede decir este texto. ¿Cuáles son sus posibilidades textuales? ¿Cómo pueden ser leídas las palabras de este texto en este contexto, de modo que puedan dar respuesta a los problemas de nuestro tiempo, a las demandas sociales de la actualidad? Carlos Cárcova sostiene una idea fundamental para comprender el valor político de la interpretación, que es la noción de la función paradójica del derecho, ¿no? El derecho puede ser el discurso legitimador de los poderes establecidos, pero también puede ser una herramienta para la emancipación social, ¿no? Y esta ha sido la tarea que han llevado a cabo la teoría crítica, ¿no? La idea de pensar la transición hacia la tarea de pensar la transición hacia la democracia a partir de la vuelta de la democracia en 1983 en Argentina, ¿no? De lo que se trataba era de sentar las bases para una democracia duradera. Entonces había que repensar categorías como la categoría de derechos humanos para intentar reintroducir un talante democrático en la Argentina, ¿no? Y la democracia misma deviene una categoría que hay que repensar. Alicia Ruiz y Carlos Cárcova van a hablar de una necesidad de radicalizar la democracia, ¿no? Esto en términos derridianos podríamos decirlo
de la siguiente manera: se trata de pensar la democracia por venir, ¿no? Una democracia radicalizada debe ser capaz de permanecer flexible, receptiva, abierta a las demandas sociales. ¿Cómo vengo de tiempo? Bueno, y una de las cuestiones, y con esto voy a finalizar, una de las cuestiones que sirven para introducir este nuevo talante democrático fue algo en lo que insistió mucho la profesora Ruiz, que es la idea de la necesidad, más bien, de deconstruir la idea de la neutralidad del juez. Esta idea de neutralidad ha sostenido a los poderes económicos que han influido de manera decisiva sobre el poder político en Argentina, y entiendo que en Brasil también. Una de las ficciones que ha servido para sostenerlos es esta idea de la neutralidad judicial. En una conferencia que dictó la profesora Ruiz en 1999 en Curitiba, plantea esta idea que entiendo que tiene una actualidad innegable, ¿no? Ella en esa conferencia se preguntaba cómo construir el poder judicial de un Estado de Derecho. Y la primera tarea que ella encontraba como necesaria era de construir este estereotipo del juez neutro, ¿no? La tarea de poner en cuestión la imagen idealizada del juez que decide por encima de los intereses y valores en pugna, aplicando de un modo mecánico la ley, ¿no? En palabras de Zaffaroni, se trataría de terminar con la idea del juez aséptico, al que el poder le pasa sin rozarlo, porque no lo protagoniza, ¿no? Este juez aséptico, que concibe su actividad y su independencia como un acto en el que se libera de toda ideología, como si esto fuera posible, no asume el carácter político propio de su función, y de este modo es funcional a intereses, incluso cuando los desconoce. Vamos a suponer la hipótesis de que no estamos hablando de un juez corrupto, ¿no? Ruiz, voy a citar unas palabras de Alicia: la elección de un juez de una solución para una situación concreta es la manifestación más o menos clara de una cierta concepción y valoración de las relaciones sociales existentes y de la vocación por mantenerlas o por transformarlas. En una democracia, el juez realiza una actividad creadora de derecho a través de la interpretación, subordinando su lectura de la ley a los principios y garantías constitucionales. Esto sería lo que Alicia llama el pasaje de un Estado de Derecho a un Estado garantista, ¿no? Bueno, pues bien, esta actividad interpretativa, por eso sostengo que la interpretación es una categoría política decisiva, esta actividad interpretativa es indispensable para asegurar precisamente la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial, ¿no? Que se cree que debe basarse en la idea de la neutralidad del juez. Y en segundo lugar, también es la vía para una radicalización de la democracia que es más necesaria que nunca en tiempos en que las garantías y los derechos más elementales corren peligro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muito obrigado. O professor André Caran, que é quem move a RDL pelo país, quem... Estou falando baixo? Meu Deus. Quando eu falar alto, André, vai estourar. Professor André, que carrega a RDL pelo país todo. E, claro, a professora Henriette, que dá estabilidade para ele, porque senão ele está roubado. Quer dizer, é sempre assim. O André é uma pessoa particular. Ele vive entre a Henriette e o Lenny Streck. Imagina a vida desse coitado. Então, nós sabemos o que isso significa. Bueno, eu queria, claro,
abraçar todos os meus amigos, todos, da ponta de lá para cá, Calvo, Alberto, Felipe, todos, Jorge, Lene, Rosana, vai. Minha recém-conhecida Maria João, né? Hã? Joana, isso. Em Portugal é Joana e Maria João. Você tocou-se Joana, tá certo. Todos, particularmente a Vera e o professor José Santiago, um herói do processo penal que está ali sentado e que sustenta as barras na Pontifícia Universidade Católica de Minas. E a todos vocês, claro. Essa gente é um tanto louca e abusada. Louca porque não bate bem quando chama alguém como eu para falar com a Alicia. E, claro, não menos o professor Jorge, que estava aqui, e junto o professor Tomás. Por quê? Porque só há uma explicação plausível para um professor de processo penal, mesmo que titular, etc., ouvir tratar num congresso assim das desleituras da Constituição brasileira, claro, porque da América Latina estava deixado para a Alicia. De qualquer maneira, só tem mesmo uma explicação. E a explicação que tem é de que eu, ao contrário dos teóricos que falam das desleituras, eu vivo as desleituras. Isso sim. Aí é válido. Nesse aspecto é válido. Há alguma coisa a se falar das desleituras, ora, que não ficam e que não devem ficar só num determinado plano discursivo e que, claro, projetam luzes de um lado e muitas sombras de outro. É por isso que eu tenho estudado o tema das razões pelas quais o Brasil está passando essa, digamos, desleitura que está passando, e um pouco é possível discutir, um pouco só, mas é possível discutir de tantas razões aquelas que parecem as fundamentais. Peço paciência para me ter ouvindo por um pouco de tempo. Para poder terminar em bom prazo, eu trabalhei ontem à noite um texto para uma revista da Ordem dos Advogados que deve tratar, entre outras coisas, do Dia do Advogado Criminal, que é agora dia 2. E lá fiz um recorte disso, do que eu estava pensando, com 2 páginas e um pouquinho, e que serve para ver o problema que se está passando. Ou seja, antecipo, porque deve sair no Conjur na sexta-feira, até porque o texto foi reprovado naturalmente, e vai para o Conjur, essas coisas vão para o Conjur, o que me parece é um tanto quanto mais significativo. Talvez o problema mais sério de uma desleitura da Constituição brasileira esteja no fato de que nós somos extremamente apegados à defesa daquilo que são os direitos e garantias individuais e que estão elencados numa centena e poucos, como textos e princípios da Constituição, no artigo 5º. Todo mundo sabe disso. Mas o problema não está só no fato de que o texto do artigo 5º tem nos deixado na mão a cada passo. O processo penal é um exemplo clássico disso, o direito penal também.
Mas o processo penal é um exemplo clássico disso, porque é difícil você encontrar no artigo 5º da Constituição algum direito e alguma garantia individual que esteja sendo respeitada. E aí, quando isso se dá, claro que há uma imensa batalha para que se respeite isso, mas se tem pensado muito pouco na razão pela qual isso está se passando. Por sinal, se tem perguntado muito pouco as razões pelas quais isso está se passando. Isso a gente vê vendo o WhatsApp, isso a gente vê vendo os grupos de WhatsApp, e isso a gente vê vendo as discussões que se travam no WhatsApp, principalmente, pelo menos pelo impacto e pela depressão que nós estamos vivendo, o que se passa aí, o que se passou em relação à própria eleição. O que se está passando? E muita gente foi votar, ou não foi votar, um porque não sabia o que estava se passando, e outro porque não sabiam o que estava se passando. Talvez 20 milhões de pessoas não tenham ido votar porque não sabiam bem o que estava se passando. Mas sabiam uma coisa, ou duas. Sabiam uma coisa, ou duas. E todo mundo que sabia, sabia disso. Quais eram essas duas coisas? Mas ninguém se interessou muito por discutir as duas coisas. De um lado se discutia uma, e do outro se discutia outra. E deu no que deu. Como dizia o meu avô, com o peito estufado, fuck you. Em suma, há um problema que deve ser discutido e que deve ser enfrentado e que deve ser questionado. E cada vez que me questiono isso, porque eu, um professor de graduação, um professor de uma disciplina da dogmática na graduação, dou aula no 4º e no 5º ano. Então, quando chegam para mim os alunos, ou quando chegavam pelo menos a mim os alunos, era impossível começar sem perguntar certas coisas básicas, certas coisas elementares, os conceitos básicos, e quase que invariavelmente, na minha própria escola, que é, por certo, uma das grandes escolas do país, nem sempre a coisa vinha mais ou menos, estava da linha para lá. E, portanto, isso recobrou, isso pediu sempre um ajuste de contas, digamos assim, com o passado recente, a esclarecer coisas sem as quais não era possível seguir adiante, vamos dizer, pelo menos a contento. Ninguém ensina direito penal, ou ninguém ensina processo penal, sem que algumas coisas básicas estejam lá presentes. Uma delas é essa daqui. Meu Deus do céu. Todo mundo sabe disso, ou devia saber, pelo menos. E é por isso que é preciso resgatar, para que se pense um pouco naquilo que está passando com essa tal desleitura da Constituição brasileira. O artigo 1º diz, e todo mundo devia saber, porque é o primeiro dos artigos da Constituição, diz: a República Federativa do Brasil... Nem de óculos eu enxergo mais. Formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamento. Portanto, é fundamento, quer dizer, é fundamento da República, é pilar de sustentação dela, coisa que sem a qual, se você tirar, ela desaba. Soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Pergunta. Vocês já experimentaram chegar na sala de aula
e perguntar para os alunos se eles sabem o que é a dignidade da pessoa humana? Vocês já perguntaram para os alunos se tudo aquilo que está no artigo 5º, de algum modo, se refere a essa dignidade da pessoa humana? Zé, você já fez essa pergunta? Você já arriscou fazer algo assim? Você já viu? Porque eu não estou nem falando do que podia ser complementar a isso. Poder, dever, obrigação, faculdade, esse tipo de coisa que parece algo que está lá na primeira página de qualquer livro, para se saber, vamos dizer, como básico, elementar. Eu estou falando de alguma coisa que é o fundamento da República. E que, na verdade, quando você pergunta, são poucos que ouviram dizer, e menos ainda os que conseguem explicar alguma coisa, para dizer, por exemplo, da fonte, ou qualquer coisa desse gênero, de onde isso veio, por que isso veio, ou qualquer coisa assim. Agora pensem comigo, quando um batalhão, um exército de pelo menos 1 milhão de advogados, como nós temos hoje, saídos de todas essas escolas, onde quase ninguém consegue definir o que é a dignidade da pessoa humana, que cazzo que nós fazemos com a leitura que se deve ter da Constituição? O que nós podemos pedir para alguém, se não sabe isso, do básico, que vota a favor da empregada doméstica? Pois bem, insisto sempre nesse ponto e volto a ele porque tudo aquilo que eu disse, de que as regras e os princípios que no artigo 5º conformam o processo penal hoje estão deixadas de lado. E nós temos a cara de pau de trabalhar com o resultado de um sistema de processo penal que enjaulou mais de 800 mil pessoas. E continuamos pensando que é necessário colocar mais gente lá, sem falar que é necessário diminuir a estrutura da responsabilidade penal do adolescente para abaixar a idade para 16 anos, por exemplo. Imaginem o que isso vai fazer, por exemplo, o que vai acontecer com esses menores de 18 anos até 16, não importa até quando, mas quanto dessa gente vai mais ainda extrapolar o limite das possibilidades humanas minimamente dignas para se poder sobreviver. Como é possível que se discuta a penitenciária e o cárcere como resultado de um processo penal que enjaula 800 e poucas mil pessoas, sem não dar a mínima bola para isso? Ou seja, de gente que está amontoada nos presídios sem ter o que comer, sem ter onde dormir, sem ter, às vezes, onde defecar, sem ter, no mínimo, banho. E nós discutimos com muita força tudo aquilo que parece ser efetivamente importante, de modo tal a conduzir a leitura da Constituição, ou a leitura correta da Constituição. Ora, digam, se essa gente não pensa que é preciso fazer pouco caso para situações assim, eu só estou começando falando da penitenciária, que é possível fazer pouco caso para situação assim, porque está pouco se lixando ou nem sabe o que é a dignidade da pessoa humana. E quando aqui a professora Vera que não me deixa mentir sozinho, e quando eu, professor de processo penal, indago dessas coisas e não tenho resposta,
me vejo na obrigação de buscar a metafísica dos costumes de Kant para poder mostrar a cada um deles o que devia ser a base a se pensar disso. E a ler o espaço onde Kant, lá na metafísica dos costumes, vai fundar alguma coisa que não pode ser afastada em hipótese nenhuma. Porque se você tem 100 e poucos artigos, incisos no artigo 5º da Constituição, eles estão todos fundados na dignidade da pessoa humana, e isso não se cumpre de jeito nenhum, ou isso se afasta com a maior facilidade, é porque justo ninguém dá bola para aquilo que é a dignidade da pessoa humana. E quando você faz isso, ou quando eu fiz isso, uma das primeiras coisas que esses filhos da mãe dos alunos vão reclamar é de que eu, ao invés de ser professor de processo penal, sou professor de filosofia do direito, porque eu estou lendo Kant na sala de aula. Justo porque Kant não é alguém que possa ter alguma coisa a ver conosco, com a dogmática do direito, com o processo penal, com a penitenciária, com essa gente que está lá, enfim, não tem nada a ver com a estrutura da dignidade da pessoa humana. E se você começa a ler, ainda que seja pouco, parece ser sempre alguma coisa muito difícil. Quando Lênio diz, com todas as letras, que a coisa é um tanto complexa, só por si isso mete medo. Ora, já disse ao Lênio, quando você escrever essas coisas, escreva dizendo que isso é muito simples, porque daí eles vão achar que porque é muito simples, eles vão entender tudo. Ora, uma vez levei para a sala de aula a metafísica dos costumes, e fiz questão de ler a eles para mostrar que aquilo que eu ia falar não era o que eu tinha inventado, mas que era Kant mesmo, e que não era assim tão difícil, que era possível ler, para a gente poder compreender o lugar de não relativização que ocupamos nós, e de como isso é a base da igualdade, como isso é a base da isonomia, e de quanto isso é imprescindível em cada passo que se dá nas coisas do direito. E li, na sala de aula, um pequeno trecho da metafísica que vale, pelo menos para aqueles que nunca leram ou que nunca se deram conta da importância que a dignidade da pessoa humana tem. Diz o Kant, no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. O que diz respeito às inclinações e necessidades do homem tem um preço comercial, o que, sem supor uma necessidade, se conforma a certo gosto, digamos, a uma satisfação produzida pelo simples jogo, sem finalidade alguma, de nossas faculdades, tem um preço de afeição ou de sentimento. Mas o que se faz condição para alguma coisa que seja fim em si mesma, isso não tem simplesmente valor relativo ao preço, mas um valor interno. E isso quer dizer dignidade. Lênio, isso serve, dentre outras coisas, para dizer às pessoas que hoje insiste na asnice da relativização, que tem alguma coisa que se não relativiza. Mas mais do que isso, ora, a genialidade encontra um lugar que coloca acima de qualquer previsão, justo para forçar que não façamos diferenças aí. Ou seja, era obrigado a dizer aos meus alunos que não deveriam fazer diferenças aí. Não comporta diferença. Isso que se não divide, esse um, que não é divisível,
E que, portanto, seja pobre, ou seja rico, ou seja branco, ou seja preto, ou seja mulher, ou seja homem, tem a mesma dignidade, Zé. Porque não se relativiza, não se compara com o preço, não tem equivalente. Mas não tem para ti, porra, aí não tem para mim. Nem tu é mais, nem eu sou mais, nem tu tem mais dignidade, nem eu tenho mais dignidade. É só assim que tu consegue construir uma desgraça de uma estrutura constitucional e infraconstitucional com alguma respeitabilidade. Mas caramba, quem é que consegue, em sendo professor de uma disciplina qualquer, num curso de direito, para fazer ver que isso é imprescindível, que, portanto, pensar qualquer daquelas coisas com as quais nos digladiamos todo dia, vai necessariamente iluminada por isso daqui. Não se relativiza. Portanto, talvez a primeira pergunta que se tenha que fazer é: isso ofende a dignidade humana? Se você perguntar isso para alguém, o sistema penitenciário ofende a dignidade humana? Nem candidato a presidente da República suporta uma resposta dessa. Portanto, parece que aquilo que está no artigo 5º da Constituição e que foi lá metido para ser levado a sério, deve ser, antes de tudo, encarado a partir desse instante inicial, a partir desse lugar inicial. Deve estar pressuposto lá. Não pense nada se não for assim. Porque isso não é piegas, nem é religioso. Mas isso é justo espaço, que não permitindo, por conta disso, a diferença, e exigindo que cada um seja tratado como tal, permite, é aí que está, permite que cada um seja de fato diferente uns dos outros. Porque justo só nesse lugar, no lugar da diferença, que é possível se transitar qualquer ideia sensata de amor. E, portanto, qualquer ideia minimamente sensata de democracia. Ora, nada é mais antidemocrático, nada é mais inconstitucional do que negar esse lugar, que é justo, o lugar da unidade marcada pela diferença de cada um. É justo porque não nos damos bola com isso, que insistimos num mundo de fundamentos que, pelo mero discurso, tornam possível diferenciar quem se não pode diferenciar. Tenho perguntado por aí, diante deste quadro, se o trabalho é digno, se o trabalho é que deve ser remunerado, se o trabalho só é digno em face da remuneração que deve ter. Primeiro, essa reforma não é inconstitucional. Segundo, se um homem trabalha a mesma coisa que uma mulher, seria possível avançar alguma ideia sensata, sem ferir a dignidade humana, falando de que os homens devem ganhar mais do que as mulheres? Percebam como é possível elementar, não é possível, é elementar, que não dá para estender demais, porque tudo cabe aqui. Se eu pegar o processo penal e começar a pensar na Constituição passo por passo, o que nós vamos ver é que a desleitura se faz propositadamente para fazer naufragar aquilo que lá está no artigo 5º como um mínimo de direitos e garantias individuais. O importante, porém, aqui é imaginar que esse lugar, que é, de fato, o lugar da unidade e, portanto, o lugar da diferença, não só permite que as relações dos diferentes seja produzida
aquilo que Barthes dizia, né? Amo apesar da pinta no nariz, não é? Para marcar o lugar da diferença, mas como abre, de fato, espaço para que a democracia se faça só e tão só nesse lugar. É por isso que esse é o passo, já para poder meio que encaminhar por fim, veja o meu texto. Esse é o passo, esse talvez seja o passo, mas é isso que torna para nós, excluída, evidentemente, a moral como tinha que ser na estrutura do civil law, excluída como padrão, digamos assim, para deixar um pouco do working de lado, excluída como um padrão, para se meter dentro do direito e transformar a lei no lugar que permite, pela generalidade, a estabilidade necessária. Ora, é isso que nos faz com que nós tenhamos que estar debaixo dela, debaixo da lei, submetida a ela, subjectos, debaixo dela. Ninguém escapa nem pode escapar. Não tem ninguém acima disso, acima do bem e do mal. Não tem ninguém que possa se arvorar a cantar alguma coisa que esteja fora daí. Porque fora daí é o que de pior se pode fazer para corromper exatamente um sistema que, historicamente, sempre produziu uma diferença em favor dos ricos contra os pobres. Vocês acham que os muito ricos estão muito preocupados com alguma coisa que possa acontecer? Porque todos, com apartamentos em Miami, com casas em Orlando, com apartamento no Central Park, bilionário, vocês sabem, nós temos uma das populações mais ricas do mundo, nós temos quase 700 trilhardários, com mais de 50 bilhões de dólares. Nós temos muita gente muito rica. Essa gente está pouco se lixando se é Pedro ou Paulo, se vai acontecer isso ou aquilo. Essa gente se imagina, em qualquer hipótese, pegar o avião e se mandar para Miami, ponto. Quem vai ficar para ter que resolver o problema somos nós, porque não tem nada mais a fazer, senão ficar para pensar no que deve ser feito. Portanto, nossa situação atual é uma situação assim. A desleitura que se faz, mormente pelos órgãos do Estado, e particularmente pelos órgãos do Poder Judiciário, tem sido uma verdadeira desleitura daquilo que nós todos temos justo como as promessas que a modernidade nos legou, pelas quais deveríamos lutar para um dia chegar lá. Porque, de verdade, sabíamos que as promessas, boa parte, não seriam cumpridas. Mas aquilo que estava no quinto era o mínimo, não era o máximo. Não era o máximo, era o mínimo. Era o mínimo que estava lá. E aquilo deveria existir para um mínimo funcionamento da estrutura, que não existe justo porque o que se faz é descaso, deboche. O Brasil vive uma razão cívica. Sloterdijk tinha razão. O Brasil vive uma razão... Pagou? Porra, aqui, ó, botei o dedo em algum canto. O Brasil vive uma razão cínica. Vou apertar... Opa. O Brasil vive uma razão cínica. Há um deboche, há um pouco caso. Diante disso, aí é que está o problema. Não serve a base ideológica marxiana mais, não é? De que eles não sabem o que fazem. Não, não é assim. Não é assim. Eles sabem, Zizek que tem razão, eles sabem o que fazem. Mas mesmo sabendo, eles fazem.
O cara sabe que a penitenciária é uma merda, o cara sabe que a penitenciária está lotada, o cara sabe que é um pobre, que são os coitados que vão para lá, o cara sabe que os caras estão morrendo lá, os caras sabem que eles precisam se organizar, porque senão eles estão ferrados. O cara sabe tudo isso, e mesmo assim, eles querem mandar mais gente para lá. Mesmo assim, eles mandam os caras para lá. Mesmo assim, eles vão abaixar a maioridade penal para mandar mais gente para lá, sem aumentar porra nenhuma. Porque num Estado que encolhe, não há dinheiro para fazer isso, a não ser que se comece com trabalho escravo. Em suma, agora que eu botei errado, já botei o texto do Lacordaire na tela. Está aí, né? Tá bom. Pedia só 5 minutos para ler, nem isso. E que eu chamei o texto de ontem, para poder me encaminhar para o fim. Por que tem sido tão difícil cumprir a lei? É o título. Começa com cidadão de Civis, Thomas Hobbes. Só se dá conselho, diz Hobbes, a quem o quer, mas se impõe uma lei, mesmo a quem não a deseja. Para concluir, o direito do conselheiro é anulado pela vontade daquele a quem ele aconselha. Mas o direito do legislador não se revoga segundo o prazer daquele a quem se impõe a lei. Não é? Como se sabe, é Hobbes, na página 216. Como se sabe, o próprio Hobbes definiu a lei como a ordem daquela pessoa, seja um indivíduo, seja uma assembleia, cujo preceito contém em si a causa da obediência. E redefiniu a ordem como um preceito no qual a causa de minha obediência reside na vontade de quem assim ordena. Veja como ele coloca o lugar da lei neste lugar da ordem, não é? Hobbes e aqueles que forjaram a modernidade sabiam que todos deviam estar submetidos à lei, na forma do contrato social. A matéria não era nova, e já se atribuía a Marco Túlio Cícero a submissão à lei para se ter liberdade. Omnes legum servi, sumus ut libere esse possumus. Para que possamos ser livres, somos escravos da lei. A submissão à lei, portanto, sempre foi matéria fora de cogitação. Eis o ponto. Ninguém discute isso, Zé Calvo. Fora de cogitação, como se tivesse dado, está descontado. Isso está pressuposto, vamos dizer. Submissão à lei, portanto, sempre foi matéria fora de cogitação, normalmente na modernidade. Quando muito, distinguia se era possível criar, entre aspas, a lei, diante das suas fissuras e in bonam partem, toda a estrutura alternativa. Não é? Tratava-se do tema nas rubricas dos programas das faculdades de Direito, referentes às lacunas da lei, quem não leu, né? O Castanheira Neves, por exemplo. Da lei, e de regra, na visão tradicional, sempre foi vetado. Máxime se tratasse de omissão, algo que desde sempre recomendou a intervenção do Poder Legislativo, de um modo geral. Em suma, todos, sem exceção, pessoas físicas e jurídicas, mais particularmente as do direito público por seus órgãos, em face da Constituição e das leis infraconstitucionais, aqui expresso todo ordenamento não constitucional, estão submetidos à lei. Não escapa disso. Isso, por elementar, projeta o óbvio. A generalidade gera estabilidade e garante a segurança jurídica. Eis, então, a força do nullum crimen nulla pena sine praevia lege, assim como do nulla pena sine iudicio e do nulla pena sine iudice, que, por si sós, tornam despiciendas maiores explicações. Na prática, no Brasil de hoje, não tem sido assim. O esgarçamento propositado da tessitura da lei, por seus preceitos, tem imposto, sobretudo pelos órgãos estatais detentores do poder nesta direção, possibilidades hermenêuticas e criadoras antes inimagináveis. Assim,
sob o manto da exegese, claro que possível, tem-se, de maneira absolutamente inconstitucional, produzido preceitos legais e, por outro lado, resultados interpretativos que não cabem nos preceitos. Isso é inaceitável e os atos são desviantes. Por sorte, nem todos são assim, e, em número considerável, seguem não abrindo mão das leis. Afinal, com tais atos desviantes, vem-se gerando uma grande instabilidade e, por consequência, imensa insegurança jurídica. Olha o que nós estamos vivendo, não é? Isso eu mostrei em Porto Alegre, é quase o interregno do Gramsci. Como se o velho não morreu e o novo não nasceu ainda. É como se nós estivéssemos nessa iância. E aquele lugar que não é nem lá nem cá. O campinho. Quem sabe? Ou seja, com isso, com esses atos, estas coisas que legislam, o que extrapolam da lei, o que se está a fazer é criar uma imensa insegurança jurídica. E isso, viram bem, né? Somos nós, mas, sobretudo, os órgãos do Estado. Sobretudo aqueles que devem orientar, dentre outras coisas, os sentidos da Constituição. Mas que, justamente, agora, tem se tornado um calvário. Porque nem as coisas básicas, nem os conceitos básicos. Um professor de processo penal como eu, com alunos que chegam para mim, já do processo civil, é um professor que sequer tem muito que se preocupar com o que é coisa julgada. Até aqueles alunos que não sabem a diferença de poder e dever, de obrigação e faculdade, sabem isso. Sabem o que é uma decisão transitada em julgado. Sabem o que é res judicata. Mas a Suprema Corte do Brasil insiste em dizer que onde está inscrito trânsito em julgado, não é trânsito em julgado. Digam se o que eu estou falando é alguma asnice. Ou se, na verdade, não parece que nós estamos nesse lugar de ânsia. Nesse lugar, não é? Nesse lugar de interregno. Quem sabe, numa estrutura anômica, vamos dizer assim, se fosse possível falar disso. Porque, percebam, tem leis, mas é como se elas não servissem. Tem leis, mas elas não se prestam para aquilo que a gente precisa, o que a gente quer. Pelo menos por aquilo que está lá anunciado como promessa. Segurança jurídica, eu disse. Os advogados criminalistas sabem bem do que se trata, porque, vivenciando diuturnamente um processo penal inquisitorial, já não garantem a si e a seus clientes os direitos e garantias que a lei prevê. No fundo, não há chance de democracia, em especial de democracia processual, se a situação seguir assim. Usa-se, para tanto, em geral, o que se tem chamado de americanização à brasileira, ou seja, de leis importadas propositadamente, pelo que se percebe, sem completude, e interpretadas a partir do common law, como se fosse possível misturar os sistemas jurídicos. Unidade, coerência e incompletude, como Bob anunciou, do ordenamento se esvaem. Cada um faz o que quer, cada um diz o que quer, como insistentemente diz o nosso amigo Lênin Streck. Não é? Ninguém pode dizer o que quer sobre qualquer coisa, Não pode. Termino. Estou terminando. O resultado está à evidência. Com novos tempos sombrios, como diagnosticou Hannah Arendt, em Homens em Tempos Sombrios. Serve agora com precisão. Vejam como é preciso, não é? Dizia ela lá, tudo era suficientemente real na medida em que ocorreu publicamente. Nada havia de secreto ou misterioso sobre isto. E, no entanto, não era em absoluto visível para todos. Nem foi tão fácil percebê-lo, pois, no momento mesmo
em que a catástrofe surpreendeu a tudo e a todos, foi recoberta, não por realidades, mas pela fala e pela algaravia de duplo sentido, muitíssimo eficiente, de praticamente todos os representantes oficiais que, sem interrupção e sem muitas variantes engenhosas, explicavam os fatos desagradáveis e justificavam as preocupações. Bueno, só queria completar com essa frase. Não tem lá, mas ela é de Henri Dominique Lacordaire, da Base Lacordaire. Vale, que gente que passou pela Revolução como ele, que viveu aquilo tudo, tinha presente bem o que significava os espaços das relações. E vejam, ele não deixa muita dúvida para isso. Ele não devia deixar muita dúvida para nós. Veja, ele diz, saibam todos os que ignoram, saibam os inimigos de Deus. De Deus e do gênero humano, qualquer que seja o nome que se apresente. Vejam bem, que entre o forte e o fraco, que entre o rico e o pobre, que entre o senhor e o escravo, é a liberdade que oprime, e é a lei que afranchit, que é a lei que liberta. O direito é a espada dos grandes, o dever é o escudo dos pequenos. Pensem. Entre os fortes, numa relação de forte e fraco. O que liberta e o que aprisiona. Numa relação entre os ricos e os pobres. Numa relação entre o senhor e os escravos. É por isso, dentre outras coisas, que nós precisamos levar a lei a sério. Ce l'abbiamo na Costituzione, ma non serve per cazzo nessuno. Esse é o problema. E aí é sempre assim. Legislação dura para eles, boa para nós. Legislação dura para eles, os empregados. Boa para nós, os patrões. Não é? Dura para eles, os escravos. Dura para nós, não é? Os senhores. Em suma, isso não é para fetichizar a lei. Vamos parar com isso. Mas uma coisa parece certa. Nós não temos nenhuma chance sem a Constituição. Não duvidem. Se tem alguma coisa que legitima o nosso discurso de luta pela democracia, pela dignidade humana, e no fundo, lá no fundo, por nós mesmos, é a consciência de que a Constituição pode nos proteger. E a liberdade que essa gente pensa de poder ter para fazer qualquer coisa vai nos... Estão entendendo, né? Ou seja, não temos muita opção. Precisamos compreender um momento histórico. Dentre eles, no fato que quem fez opção? Quem fez opção que fez a opção que fez. Mas atenção, essa não foi uma opção, salvo as regras, não foi a opção direta por fulano. Foi a opção inversa, contra os outros. Portanto, olho, porque essa mesma gente que vota contra A, logo, se esforça contra B. Mas aí vamos ser nós todos obrigados a chamar a Constituição e dizer, escutem aqui, nós sabemos que na democracia é assim, mas nós precisamos disso. Nós, que vimos lutando tanto, porque não é de hoje, velho.
Quando você fala há 20 anos atrás, eu falei, na boca do tribunal do júri, eu falei, na hermenêutica, eu falei. Quando você fala de 20 anos atrás. O que significa dizer, nós ficamos invocando Vará, o Cárcova, o Oscar Correa, nós ficamos invocando toda essa gente, porque para nós isso parecia já muito claro há muito tempo, e que isso se podia passar. Mas o que nós nunca abdicamos foi disso, porque é a chance que nós temos. Isso ou o mercado? Mas vocês acham que o mercado está para isso? Eu ia mostrar o que sucedeu com a universidade húngara no confronto com Viktor Orbán. Poupa todos disso. Mas é muito simples, porque essa desgraça do mercado, principalmente pela financiarização, vai embora. E vai embora, dentre outras coisas, se houver balbúrdia. Mercado não convive com balbúrdia. Portanto, tenho que terminar. O tempo foi. Mas a conversa vai muito mais adiante. Gostaria, sinceramente, que pudesse ficar, pelo menos para os estudantes, uma só mensagem. Essa, de que nessas horas nós precisamos voltar lá atrás, no básico do básico. Isso que eu disse que está pressuposto, para nós está pressuposto. Os professores da faculdade pressupõem que todo mundo sabe o que é dignidade humana. E, no entanto, não é, de fato, não é bem assim. E o elementar do elementar é o que serve para nos construir alguma coisa de discurso factível para, se for o caso, resistir. Comum que você não der, acho um canto para mim em Campo Basso. Tenho mais afinidade com a língua, porque se eu não for para Campo Basso, eu vou para Neuquén, ou para Málaga. Com essa gente de bem, não é? Que, marcada pela foice da história, aprendeu, não é? Nós não conseguimos aprender ainda. Volto para Weimar, volto para a Alemanha no chão. Toda a Alemanha no chão e eles chorando os mortos. Todo mundo tinha morto. Acabei de ler o novo livro Novo livro não, né? As conferências do Jasper sobre a questão da culpa. Acabei de ler para um curso. Agora, é impressionante, porque depois, maio de 45, toda a Alemanha no chão, e eles chorando. Chorando, todo mundo perdeu gente, e eles chorando. Eles chorando, e um dizendo para o outro, onde foi que nós erramos, o que foi que nós fizemos? Até que um vem e diz, olha, o negócio é o seguinte, nós precisamos fazer a coisa séria. Sabe o que nós precisamos mesmo? Precisamos fazer uma Constituição. Vamos fazer uma Constituição e vamos levar a sério a Constituição. Porque aí, do jeito que nós somos fortes coletivamente, aí nós vamos ter um grande país. Perfeito. Está lá a Alemanha comandando o outro lado do mundo, comandando a Europa inteira, dando derrelho em todo o mundo. A pergunta que fica é, cacete, se tu queria uma Constituição, porque tu não cumpriu aquela porra da Constituição de 19 que tu tinhas, que era a melhor do mundo? Que nem a nossa. Temos que jogar fora a Constituição? Está enganado. Tchau, obrigado.